Olá, meu nome é Elcio, eu sou psicólogo clínico hospitalar e estou aqui para falar um pouco sobre depressão, essa doença que literalmente é a doença que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, já é uma epidemia, uma pandemia mundial, né? Depressão é uma doença, é um transtorno mental que provavelmente todos os habitantes do planeta Terra vão vivenciar em algum momento na sua existência, né? Então, por que falar nesse momento, né, sobre saúde mental? Por que é tão difícil nos dias atuais? Os dias atuais estão muito difíceis, né? Então é importante que a gente faça uma reflexão antes de tocar nesse assunto que é sobre depressão, né? Atualmente nós enfrentamos um momento de uma exaustão humana, né? Todas as pessoas em algum momento vão experimentar essa exaustão. E a exaustão desse modelo humano, né, que a gente criou, construiu dentro desse processo de existência, né? A gente vive um ódio, né, à vida, à própria vida, né, da não aceitação das múltiplas diferenças em forma de depressão, violência, terrorismo, feminicídio, racismo, bullying, cyberbullying, gaslighting, burnout, e outras expressões que a gente atualmente vem descobrindo, né, e que envolve muito esse contexto de saúde mental. Nós existimos numa civilização que desvaloriza e nega a vida, a existência, que tenta mais controlar a vida do que compreendê-la, né? A vida é movimento, ela é descoberta, ela é instabilidade, ela também é incerteza, vulnerabilidade. E a gente não aprende a lidar com ela. A nossa sociedade nos ensina a desvalorizar as emoções, os sentimentos, reprimir o que a gente tem de mais com o contexto humano. A gente aprende a atuar e interagir de uma maneira desumana com nós mesmos e entre nós. Hoje vivemos a era das redes sociais, em que prima pela questão da imagem. A imagem vale mais do que a própria essência. A gente não sabe lidar com uma coisa que é básica na existência humana, que é o sofrimento. A gente não sabe lidar com o sofrimento. Muito pelo contrário, hoje vivemos a era do hedonismo, mas o hedonismo não no sentido da palavra hedonismo lá na Grécia Antiga, né, com Epicuro, né? O conceito de hedonismo da nossa sociedade é um conceito do egoísmo, da vivência do eu em primeiro lugar o tempo todo. É claro que quando a gente fala sobre a questão do amor próprio, né, é necessário que nós tenhamos um amor próprio, né, que é algo saudável e não patológico, mas o que a gente está vendo hoje é esse amor patológico, amor a si mesmo, né, e faz parte da natureza humana e da vida lidar com o sofrimento. E existe também um movimento grande de medicalização das angústias, né? É óbvio que, evidentemente, uma pessoa que tem algum transtorno, é necessário que ela procure ajuda, né, ou suporte com um profissional de saúde mental, né? Seja o psicólogo, seja o psiquiatra, ou os dois, né? Porém, hoje existe também um movimento de pessoas se medicalizando sem esse suporte. E isso é extremamente perigoso. É pautado nesse conceito de que a gente está em busca de um controle. A gente não quer entender as emoções e compreender aquilo que a gente sente. A gente quer controlar.
E tudo que se refere a controle no contexto humano é ruim. Na grande maioria das vezes, toda vez que nós buscamos ter controle, nós estamos, na realidade, trabalhando de uma forma muito ruim para lidar com as nossas angústias. Uma civilização onde os sentimentos, especialmente os de angústia, tristeza, medo, solidão, não tem espaço, a tendência é ignorá-los, até que de tanto acúmulo elas explodem em inúmeros transtornos mentais. Ou seja, quanto mais a gente não conseguir compreender as nossas emoções, né, há uma tendência da gente entubar isso, engolir, esconder e mascarar, né? Fazendo analogia aí ao Coringa, você bota a máscara, né? E você vai engolindo, entubando até o dia que isso explode numa erupção vulcânica, né? Não é uma implosão, é uma explosão, né? De angústia. Então, quanto mais você não compreender as suas angústias ou o porquê daquilo que você está sentindo, ou quais são as causas, e primeiro tentar compreender e segundo, em um outro momento, na realidade, começar a trabalhar estratégias para você lidar com as suas angústias, quanto mais você esconde isso, principalmente de você mesmo, maior é a possibilidade de você desenvolver um transtorno mental, né? E ainda vivemos hoje ainda vivemos, né, um momento em que falar de saúde mental, por mais que se fale, ainda é visto como tabu, ainda é tratado como preconceito, é ignorado pelas famílias e pela sociedade em geral. Muitas pessoas não querem falar sobre determinados assuntos, né, que correspondem a transtornos mentais. Aqui a gente vai falar um pouco sobre depressão, mas existem transtornos, ainda existe muito preconceito com relação ao tratamento em saúde mental. Né? É coisa de maluco, quando que eu vou procurar um psiquiatra? As pessoas vão pensar o quê? Né? Existem transtornos como o da esquizofrenia. Transtorno da esquizofrenia. A esquizofrenia é um transtorno mental que, se tratado correto tratamento de base correto, o indivíduo tem uma vida normal. Né? Não só a esquizofrenia, ou qualquer outro transtorno, depressão, ansiedade. Mas é necessário que se trate, porque quanto mais você fizer vista grossa em relação à sua saúde mental, a possibilidade disso crescer e crescer de forma avassaladora é muito grande. E a possibilidade de você desenvolver um quadro, até mesmo ir lá em uma escala elevada, né, de suicídio, também existem transtornos que têm uma correlação direta com o suicídio. Né? Pedir ajuda, muitas vezes, para algumas pessoas, é visto como fraqueza, principalmente por homens. Né? Eu trabalho no hospital oncológico e até hoje, né, a gente correlata, por exemplo, o câncer de próstata como o câncer da ignorância, porque o homem deixa de fazer o exame de toque retal por conta de isso vai ferir a minha masculinidade. Então, só um pequeno exemplo. E com relação à saúde mental, a mesma coisa. Então, fazendo um grau comparativo em questão de gênero, as mulheres são muito mais solícitas ao tratamento em saúde mental do que os homens. Né? Então, os homens precisam trabalhar esse contexto. Isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Pedir ajuda não é fraqueza, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda compreendem dessa forma. Né? Muitas vezes existe culpa, né? Sentimentos de tristeza, angústia, e como uma bola de neve, né? O sofrimento ele vai crescendo. O isolamento social
né? E, infelizmente, com a pandemia, né, ocorreu um aumento extraordinário, estratosférico, em termos de saúde, de transtornos mentais na nossa sociedade, né? Ou seja, houve um boom de transtornos mentais a partir da pandemia, né? O enorme avanço das medicações, né, psiquiátricas também não corresponde a uma melhora da qualidade de vida e saúde mental e emocional das pessoas, das populações de uma forma geral. Então, hoje nós temos, né, medicações antidepressivas, medicações para vários transtornos mentais que têm infinitamente muito menos efeitos colaterais, que inclusive têm acesso ao serviço público. Algumas dessas medicações são fornecidas pelo SUS, porém isso não é justificativa dentro da sociedade uma melhoria de qualidade de vida, porque ainda existe uma dificuldade de acesso. Não, além do preconceito, além de tudo isso, ainda a questão da acessibilidade é prejudicada por vários motivos, né? A OMS considera a depressão o mal do século. Atualmente, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno mental, e ela é considerada uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Hoje se levanta muito uma questão, que é a questão da saúde mental dentro do trabalho. Então, a depressão, muitas vezes, ela vai surgir também como um sintoma de outros transtornos mentais, como a bipolaridade, como burnout, burnout não é considerado transtorno, tá? Mas, porém, é uma síndrome, né? Um conjunto de sintomas. Mas, muitas vezes, a pessoa não vai identificar o transtorno, a síndrome do burnout de cara, vai ser identificado com um quadro depressivo. Lá na frente vai ser avaliado com mais clareza e vai se descobrir que a depressão é um sintoma também correlacionado ao burnout. Burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, que vem aumentando consideravelmente de 20 anos para cá, né? A nossa sociedade hoje, impactada pela relação do mercado, das relações trabalhistas, né, tem percebido um número muito grande de absenteísmo, um aumento de pessoas afastadas do mercado de trabalho por transtornos mentais. Então, as empresas que hoje não se preocuparem com a saúde mental dos seus funcionários, está fadada a falir ou está fadada a ter grandes prejuízos, principalmente financeiros. Então, a empresa que não valoriza o seu colaborador ou não investe não só em termos de saúde mental, mas em termos de qualidade de vida do seu colaborador, provavelmente vai ou já está enfrentando barreiras, problemas sérios, né, no que diz respeito, inclusive, econômico, principalmente econômico. Surgiu uma lei agora do Ministério do Trabalho, é um projeto de lei que entrou agora em março de 2024. É um projeto de lei 14.831 que fornece um certificado de qualidade, tá? As empresas que investem em saúde mental e que cumprirem seus critérios, esses critérios desse certificado, dessa lei, vão receber um certificado de qualidade. E isso, de alguma forma, vai trazer benefícios para essa empresa, sejam a nível de impostos, entendeu? Só que como é uma lei nova, pouquíssimas empresas aqui no Brasil têm esse certificado. Pouquíssimas empresas. E só que isso é uma forma de tentar estimular as empresas,
tá? A trabalhar com essa mentalidade, esse conceito de qualidade de vida, de melhoria de qualidade de vida para o seu colaborador, né? E, consequentemente, a depressão ela vai entrar nesse processo porque é um dos sintomas e um dos transtornos mentais que mais geram incapacidades no que diz respeito à questão trabalhista, né? No Brasil são 12 milhões, mais ou menos, com transtorno depressivo. Tá? A gente fizer uma correlação, uma a cada 17 pessoas no Brasil tem depressão. Outro transtorno que com certeza acompanha o transtorno depressivo é a ansiedade, que é o que mais hoje vem, é o carro-chefe vamos dizer assim, dos transtornos mentais, né? A depressão sempre, na maioria das vezes, acompanha o quadro depressivo. Pode ser que venha sozinho, mas a ansiedade e a depressão são os principais transtornos mentais. Eles representam cerca de 60% dos casos no Brasil. A pandemia, né, aumentou em 25% a prevalência, né, de ansiedade e depressão no primeiro ano da pandemia. Isso já mostra, na realidade, né, o reflexo da questão do impacto que trouxe para a sociedade, de uma forma geral, famílias, idosos, adolescentes, crianças, né? Então, isso trouxe um impacto significativo na questão do aumento da depressão com transtorno mental. Infelizmente, também uma coisa que colabora com a depressão é a falta de senso de comunidade. Hoje vivemos numa sociedade que existe uma grande dificuldade de entendimento do conceito do que é comunidade, né? De conviver socialmente com as diferenças, né? Conviver socialmente com pessoas que pensam tem características completamente diferentes da nossa, né? Então, assim, a ideia de pertencimento, o sentido na vida, né? E de esperança para si e para o mundo. As pessoas estão com muita dificuldade de perceber esse conceito de esperança, né? Existe uma desesperança, uma falta de percepção, né? E a esperança ela é extremamente importante na nossa qualidade de vida. Nós podemos estar passando por momentos muito difíceis, seja economicamente, em termos de saúde, física e mental, em termos de relacionamentos, né? E muitas vezes nós podemos desenvolver não só necessariamente a depressão, mas a gente provavelmente pode viver algum momento de tristeza, um luto, uma perda de um ente querido, né? E isso significativamente afetar a nossa qualidade de vida. Porém, temos uma grande dificuldade de lidar com esse processo, né? E essa questão do conceito de esperança, né? De que o dia pode estar ruim, mas amanhã pode ser um dia melhor, né? De que não, peraí, isso é agora, né? Isso não quer dizer que eu vou ficar assim para o resto da vida. Então é importante que a gente tenha esse conceito de esperança, né? E hoje vivemos numa sociedade e cada vez mais a gente está, vamos dizer assim, focando apenas estando em guetos, né? Eu penso de uma forma e o fulano ali pensa de forma diferente, ele está errado, e assim a gente não tem mais a capacidade de dialogar, de conversar, de dialogar com pessoas que pensam de formas diferentes.
nós vemos isso, um reflexo disso fica muito claro na questão das eleições, né? A gente teve uma cena bizarra, ridícula, na prefeitura de São Paulo, em que um candidato jogou a cadeira no outro, né? Então, assim, nós vivemos hoje uma dificuldade em respeitar a pessoa que pensa de forma diferente, né? A nossa sociedade está tendo uma grande dificuldade em relação a isso. E, consequentemente, isso faz com que a gente viva em guetos. Eu vou me aproximar apenas de pessoas que concordam comigo. E isso é muito triste. Isso traz, na realidade, aqui o que eu estou falando parece que não tem uma correlação com a depressão, mas tem uma correlação com a perda e a capacidade desse conceito do que eu acabei de falar, que é o senso de comunidade. É o senso de você conviver com o próximo sendo diferente de você, né? Então, um filósofo chamado Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros. A gente vive verdadeiramente esse conceito na nossa sociedade hoje em dia, né? O outro que pensa diferente, o inferno está ali. Então, o inferno são os outros, são aqueles que pensam de forma diferente, ou agem de forma diferente. Então, a gente precisa viver em sociedade, né? Então a gente está cada vez mais isolado, vivendo em guetos, e isso é muito triste. A nossa sociedade está cada vez mais entrando num processo de adoecimento. E nós precisamos trabalhar esse conceito e a possibilidade dessa sociedade doente de fervilhar transtornos mentais é absurdo, né? A gente vive numa sociedade que não favorece o desenvolvimento pleno de nossas potencialidades e que muitas vezes até nos impede de atendermos às nossas necessidades humanas, né? Não sabemos lidar com o sofrimento, não sabemos lidar com perdas, não sabemos lidar com fracassos e erros. Errar faz parte da existência humana, né? Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada, para ele conseguir a lâmpada incandescente, ele teve que errar mais de 1000 vezes. Então, se ele tivesse errado a primeira vez e desistisse, talvez alguém lá na frente descobriria, mas ele entregaria. Então, assim, errar faz parte da existência humana. É claro que alguns erros são irreparáveis, dependendo do erro. O mais importante no erro é que você assuma a sua responsabilidade diante do erro e bola para frente, e seguir adiante, e não ficar nesse círculo vicioso entre culpa. Eu errei, meu Deus, não poderia errar. Você é humano, você é limitado, então você vai errar em algum momento, e aí é assumir o erro e bola para frente. Fracassos, a gente planeja coisas na vida, a gente pode, time de futebol é um exemplo claro, você tem um time fantástico, você pode ter um time fantástico e não ganhar nada, entendeu? O mais importante não é ganhar necessariamente, é óbvio que é muito bom ganhar, né? Mas é saber perder. Saber perder é muito mais importante na existência humana do que ganhar. Porque ninguém ganha logo de primeira. Ninguém ganha. Por mais que você se planeja, tem um grande planejamento, é muito difícil você estudar para um concurso público e logo de cara você passar. Existem pessoas, conheço pessoas que fizeram, 30 vezes o concurso público. Eu conheço pessoas que se formaram em Direito e já tentaram fazer a prova de advocacia mais de 10 vezes. Entendeu? E ficam chateados. Óbvio que vai ter frustração, mas se é aquele o objetivo, ele vai tentar 31 vezes, 32 vezes até conseguir, né? Então,
O saber lidar com o fracasso é essencial na existência humana, né? E aí, assim, não é só o erro, o fracasso, é lidar com perdas. Erro, fracasso são perdas, né? Lidar com perdas é essencial na existência humana. E o próprio sofrimento, né? Então, assim, é muito bom, óbvio, né? Claro que quando você está bem, tudo está funcionando, né? As coisas, você planeja as coisas e as coisas dão certo, ótimo, maravilha, né? É muito bom, né? Você vai se sentir bem, tá tudo estável, aparentemente você acha que tem controle sobre as coisas e você não tem controle de absolutamente nada. Esse é um outro ponto que na depressão muitas pessoas entram em um quadro depressivo exatamente porque acham que tem controle sobre determinadas coisas na existência humana e não tem. Não existe controle total. Não existe controle de que você não vai adoecer, controle de que você não vai sofrer. Não existe esse controle. Então, quanto mais você souber lidar, ou pelo menos ganhar essa consciência e saber lidar com esses tópicos, você com certeza vai conseguir saber lidar com as suas frustrações. Ninguém está isento de lidar com sofrimentos e perdas, né? Essa eu acho que é o X da questão, né? Então, na realidade, a depressão é um transtorno complexo, né? Que pode desencadear inúmeros fatores, né? Inúmeros sintomas. Eu vou me deter, eu vou fechar esse vídeo falando especificamente somente nos sintomas, né? Quais são os sintomas básicos no quadro depressivo? Tá? A depressão ela tem níveis, né? Então existe depressão leve, moderada e severa. Eu costumo dizer que eu não conheço ninguém com depressão leve, porque o indivíduo que tem um quadro leve, ele está trabalhando, ele está fazendo todas as suas atividades, ninguém percebe, nem a própria pessoa consegue perceber, que são sintomas que o indivíduo consegue suplantar e seguir a vida, certo? Porém, a gente começa a se dar conta do quadro depressivo quando ele já está no estágio moderado, na maioria das vezes, quando já tá, a coisa já tem inúmeros sintomas, já está explodindo, né? Esse é o grande problema no quadro depressivo, tá? Um deles é silencioso, é lento, progressivo e silencioso, né? A maioria das vezes. Sintomas do quadro depressivo: retardo psicomotor, o indivíduo fica meio lentificado, a mente fica meio lentificada, né? Sobrecarga psíquica, que pode ter relação com trabalho, pode ter relação com questões de saúde, família, né? Quando o indivíduo vive numa situação de sobrecarga, né? Cuidados com os filhos, com a família, saúde, trabalho, como eu já disse aqui, isso vai acontecendo de forma lenta e progressiva. Agitação psicomotora, o indivíduo fica extremamente agitado, ou acontece o contrário, né? Ele fica desanimado. Há uma correlação direta, as pessoas entendem o quadro depressivo como aquele indivíduo que está desanimado, desmotivado, não tem vontade de fazer nada. Só que ela pode também, a agitação psicomotora pode ser um dos sintomas do quadro depressivo também, tá? Interesse diminuído ou perda de prazer em quase todas as atividades, humor deprimido, crianças e adolescentes, adultos, isso também pode ser um sintoma de irritabilidade, né? Fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade, diminuição da capacidade de pensar, concentrar-se, sentir-se indeciso, né? Distúrbios do sono ou de apetite, né? E sintomas mais específicos, maiores, né? Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida,
recorrente, sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. A questão do suicídio é bem complexa, né? Eu não vou me deter muito aqui, mas uma das causas do quadro, né, da ideação suicida, do suicida, sempre vai ter a depressão envolvida. Nem todo indivíduo com quadro depressivo vai ter ideação suicida, tá? Mas essencialmente quem pensa em suicídio, ou quem planeja, ou quem já tentou, provavelmente tem ou está tendo um quadro depressivo, tá? Isso aí é sem sombra de dúvida. Ter depressão não quer dizer que vai pensar em suicídio, tá? Outros fatores que podem estar correlacionados à depressão: doenças crônicas, tá? Como câncer, lesões, trauma medular, neoplasias, doenças orgânicas incapacitantes. Às vezes o mais difícil não são as doenças crônicas. O mais difícil muitas vezes para as pessoas não é lidar com uma doença crônica para o resto da vida. Às vezes é lidar com a incapacidade de voltar ao mercado de trabalho, a incapacidade de fazer, de ser ativo, né? Isso às vezes vai trazer o quadro depressivo, tá? Episódios anteriores de quadros depressivos também. Histórico familiar, alcoolismo, tá? O próprio quadro de transtorno de ansiedade, tá? Pode muitas vezes correlacionar ao quadro depressivo, tá? Outros transtornos mentais também podem ter sintomas depressivos, como transtorno de humor, a bipolaridade, os transtornos de humor de uma forma geral, transtornos de personalidade, como narcisismo, transtorno narcisista pode apresentar borderline e outros transtornos de personalidade. Às vezes você não vai identificar o transtorno de personalidade, mas a pessoa com transtorno de personalidade ele vai procurar ajuda com um psiquiatra ou com um psicólogo apresentando um quadro depressivo, né? Ou seja, a depressão nesse caso é um sintoma do transtorno de personalidade, né? E outros transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, TEA, muitas vezes vai desenvolver um quadro depressivo também, né? E outros transtornos mentais. Então a depressão, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes, principalmente quem trabalha na área de saúde mental, precisa avaliar com clareza para não confundir diagnósticos. Às vezes as pessoas estão sendo acompanhadas por como transtorno, sei lá, né, transtorno de ansiedade não é aí o X da questão não é, o cerne da questão não é o transtorno de ansiedade, é o transtorno depressivo. Então é extremamente importante, e aqui eu encerro, tá, o vídeo falando da importância da terapia, né? É extremamente importante. A terapia é importante em que aspectos, né? Entender a conscientização da saúde mental, sobre a saúde mental e a importância de se falar sobre saúde mental, né? Discussões essenciais sobre as dificuldades emocionais que muitas pessoas enfrentam. Ali na terapia, a oportunidade que o indivíduo tem de expressar angústias, contradições, né? Sentimentos, pensamentos, e ali não vai ter nenhum tipo de julgamento. Na realidade, a terapia, primeiramente, funciona como uma forma do indivíduo, muitas vezes, se escutar, como tentar escutar aquilo que ele está sentindo, né? A terapia oferece um espaço seguro para que indivíduos possam expressar suas emoções, explorar suas lutas internas e principalmente, desenvolver estratégias de enfrentamento. Só que no início a terapia ela funciona como uma externar a sua angústia. Então, inicialmente,
é externar a angústia. E aí, consequentemente, o indivíduo vai entendendo ao longo do processo terapêutico que não é só isso, não é só um desabafo, mas é começar a compreender que ele precisa olhar aquele problema por um outro contexto, por uma outra percepção, e encontrar estratégias para lidar com aquilo. É possível, não só com uma busca de autoconhecimento, mas é possível você enfrentar as barreiras que você mesmo constrói e que prejudica a sua qualidade de vida. Buscar apoio é um sinal de força e não de fraqueza. A terapia é uma ferramenta crucial para fortalecer o suporte emocional e promover uma cultura também de autocuidado. Às vezes, muitas pessoas que buscam a terapia estão numa condição estão literalmente largadas. Elas não se cuidam, elas não conseguem olhar para si mesmo e entender que ela precisa se amar antes de amar ao outro. É uma busca de autoconhecimento, é compreender suas emoções, é saber lidar com o estresse, é ter resiliência, essa palavrinha que quer dizer a capacidade de você suportar as suas angústias, o estresse que vem de fora, o estresse que vem de dentro. A melhora nos relacionamentos com as pessoas. Muitas vezes os transtornos mentais, eles impossibilitam ou prejudicam as relações com as pessoas. Lidar com apoio em crises. Existem situações que o indivíduo está numa situação de crise, e na crise não há muito que muitas vezes dialogar, é tirar da crise. Tirar da crise requer suporte em momentos difíceis, como exemplos, luto, um diagnóstico difícil, então assim, separações, perdas. Então existem situações da vida que são realmente viscerais, que podem gerar crises. Desenvolvimento de habilidades, a possibilidade de você construir dentro do processo terapêutico habilidades para lidar com o seu sofrimento. Identificar e mudar padrões negativos, padrões que você mesmo constrói. Às vezes você constrói porque você aprendeu a ter esse comportamento. Então, quebrar esse padrão é extremamente importante. A terapia pode ajudar nisso. O aumento da autoestima e poder ajudar a tratar condições como ansiedade, depressão e outros transtornos. Aqui eu termino com uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade, que dizia: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que ele quis dizer nessa frase, que muitas vezes eu utilizo ao conversar com familiares e pacientes com câncer, muitas vezes em fase final de vida, que a dor transcende, a dor está fora do seu controle. A dor não está no seu controle, está fora de você. Eu sempre digo o seguinte, que às vezes a nossa vida está aparentemente tranquila e às vezes a gente procura o problema, Às vezes nós causamos o problema, as nossas próprias angústias. Mas às vezes o problema cai de paraquedas na nossa existência. E aí o que você faz com isso? É exatamente aí que entra esse conceito, que a dor é inevitável. A dor está fora do seu controle. Mas o sofrimento é opcional. O que ele quis dizer com isso? É como você lida com essa dor. A Viviane Mosé, que é uma psicanalista, ela diz, para a gente encerrar, a Viviane Mosé tem uma frase que eu acho assim, ela quando ela vai comentar sobre esse assunto, ela conta a seguinte história, que quando o sofrimento surge na vida dela, é como se ela estivesse na casa dela e aí batem na porta. Ela abre, é o sofrimento materializado. E aí ela deixa o sofrimento entrar na casa dela, senta numa cadeira, num sofá, e aí ela senta, ela permite que o sofrimento entre na casa dela,
E aí ela pergunta para o sofrimento, né? E aí? O que você veio fazer aqui? O que eu tenho que aprender com você? E aí existe um diálogo dela com o sofrimento. E aí o sofrimento vai interagindo com ela até que chega um determinado momento que o sofrimento, né, interage com ela e diz para ela, olha, o meu tempo aqui já acabou, então eu estou indo embora. Aí o sofrimento abre a porta e vai embora. Então, é claro que existem alguns sofrimentos que permanecem. Às vezes porque não sabemos lidar com ele, né? Às vezes porque são dores que trazem muitas angústias, né? Mas é inevitável. A dor pode ser inevitável, mas a forma como você lida com ela, com o sofrimento, é opcional. Vai depender de como você vai lidar com esse sofrimento, né? Então eu encerro por aqui. Eu espero que eu tenho falado a respeito desse transtorno depressivo, né? E que possamos cuidar da nossa saúde mental da melhor forma possível. Ok? Abraço.